Boa noite a todos. Eu vou iniciar a gravação da UC de Segurança em Eletricidade, tá? E para quem não conseguiu acessar até agora, eu já digo de antemão que não precisa se preocupar, tá bom? Eu vou dar apenas a primeira aula, bem rápido aqui, para que depois todos consigam acompanhar. Então vamos lá. Como nós estamos começando com essa UC, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente que eu vou lidar com a parte de eletricidade, logicamente. Mas também eu tenho alguns conceitos que eu tenho que mostrar que o trabalhador ele precisa ficar sempre alerta para garantir a sua segurança e também dos outros. Vamos um pouco mais adiante. Melhor, vamos um pouco atrás. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando eu falei de eletricidade, eu disse que eletricidade nada mais é do que um conjunto de cargas que está em constante movimento. Então, tudo isso é o princípio ou conceito de corrente. Corrente nada mais é do que a variação de cargas pela variação do tempo, beleza? Então, é isso que eu tenho. Microscopicamente, um átomo ele tem essa percepção e ele está sempre em movimento. O que garante o seu movimento é a sua diferença de potencial, onde aqui eu tenho a eletrosfera, e cada vez que uma carga se movimenta, eu gero em torno dela campo elétrico e, consequentemente, campo magnético mais adiante. Tudo isso é determinado pela chamada lei de Gauss, que diz o seguinte, que o fluxo elétrico numa determinada superfície A é equivalente à integral dessa superfície do campo elétrico pela derivada da área. Ou seja, para quem nunca fez cálculo diferencial integral, essa expressão matemática nada mais é do que eu pegar uma superfície e ao todo dessa superfície, que passa uma corrente elétrica, vai surgir aqui ao entorno dela o quê? Um campo elétrico. Por isso que essa integral aqui a gente chama de integral fechada, ou seja, é um caminho. Se eu começo num ponto A e vou até o ponto B, ela tem que vir de A até B, ou então de B até A, sempre num caminho fechado, ok? Então, isso me garante que, se o meu fluxo de uma superfície vai variar em relação ao ângulo, e justamente ao cosseno desse ângulo, se o meu cosseno for menor do que 90 graus, o meu fluxo está saindo. Ou seja, neste caso, as linhas de campo aqui estão saindo da carga, como você pode analisar aqui nesta animação, que nas cargas elétricas de sinais positivos, as linhas de campo saem, enquanto que as de carga negativa, as linhas de campo entram. Então, o fluxo está saindo, o fluxo é positivo. Mas, se o meu ângulo, a minha variação desse ângulo for maior do que 90 graus, este fluxo se torna negativo e ele está entrando. E se o meu θ for igual a 90 graus, o meu fluxo é nulo, é zero. Pois muito bem. Por que eu sei disso? É porque cosseno, dentro da trigonometria, é o que nós chamamos de função par. Função par. Ou seja, se o meu ângulo é menor do que 90 graus, o valor desse fluxo ele vai ser positivo. Mas se o meu fluxo for positivo, meu θ for positivo, o meu fluxo é o quê? Negativo. É a mesma coisa que acontece quando o cidadão ele pega num fio sem a devida proteção. O fluxo de energia elétrica passa pelo seu corpo porque nós somos o quê? Um ponto condutor. E como tal, a Terra como um grande capacitor que armazena cargas elétricas,
por isso é necessário sempre fazer o aterramento. O que acontece? Nós absorvemos um pouco deste fluxo, ok? Porque esse fluxo ele varia em mega, giga e por aí afora. E nós absorvemos, pois o nosso corpo é feito de água em mais de 70%, e tal como a água é um condutor, nós também somos o quê? Um ponto condutor. Então, é muito importante conhecer esse princípio físico da variação do fluxo elétrico. Por que o choque elétrico? As principais reações que um choque elétrico pode causar são o quê? Parada respiratória. O nosso coração, ele muda a arritmia dele, ou seja, os batimentos cardíacos. Contração muscular ou tetanização, né? O nosso músculo, como ele tem fluxo de água, a água, quando ela entra em contato com a eletricidade, ela se torna um ponto condutor, mas nós nos tornamos o quê? O nosso músculo, ele atrofia. Então, há bastante contração muscular. Fibrilação ventricular do coração. O que acontece? Aumenta-se ao quê? O tamanho das vezes que chega um coração e depois se contrai numa velocidade que muito rápida, dando o quê? Parada respiratória, parada cardíaca também. E também o quê? Queimaduras. Por que eu tenho que entender isso? Porque teoricamente as cargas, elas têm superfícies que nós chamamos de equipotenciais. Como eu disse, cargas positivas, as linhas de campo demonstram que está saindo, ou seja, o seu campo elétrico está saindo, enquanto que as cargas negativas, essas linhas de campo estão entrando. Ou seja, o fluxo está sendo o quê? Está sendo o quê? Positivo. E aqui eu tenho os efeitos que o choque elétrico ele pode me garantir. De 0,1 a 0,5 miliamperes, eu tenho nenhum tipo de efeito, apenas uma percepção superficial, apenas um choque leve. De 0,5 a 10 miliamperes, eu tenho uma paralisia rápida dos músculos do braço e início de tetanização. De 10 a 30 miliamperes, eu já tenho a parte perigosa, né? Eu já tenho uma interrupção da arritmia cardíaca. De 30 a 500 miliamperes, eu tenho uma paralisia dos músculos do tórax e sensação de falta de ar e tontura. Também fibrilação ventricular e descarga elétrica. E acima de 500 miliamperes, eu tenho um trauma persistente, já se torna letal, tá? Então, há o quê? Uma intensificação imediata e a pessoa, o que acontece? Ela precisa de atendimento o mais rápido possível, sendo que acima disso, algumas pessoas não resistem aos efeitos. Essa equação que eu estou descrevendo aqui é a equação que nós vemos no ensino superior para a diferença de potencial, que consiste do quê? Consiste em nada mais do que o caminho de infinito até um determinado P2 do campo elétrico pela variação do comprimento, e esse sinal negativo significa o quê? Significa que todas as vezes que eu quero fazer com que uma carga flua por um fio, por exemplo, aqui eu tenho um fio, e aqui eu tenho corrente elétrica, certo? Ou seja, eu gero campo elétrico, gero campo magnético. E como tal, quando isso acontece, para mim fazer com que essa carga flua é o quê? De um ponto de menos infinito até um ponto P2, certo? E eu posso fazer isso em caso contrário, de P2 até menos infinito, esse valor, esse sinal também desaparece, mostrando que essa grandeza, ela é o quê? Ela é considerada uma grandeza que nós chamamos de escalar. Ela não necessita de módulo, direção e sentido. Já a força é vetorial. Ela necessita de módulo, direção e sentido para atuar. E aqui eu tenho os tipos de choque elétrico. Eu tenho o choque considerado dinâmico, que varia da proporção de 50 volts em alternado para 120
de corrente contínua, onde eu estou em contato com uma estrutura metálica e me torno um ponto condutor até o ponto de aterramento. Eu tenho a tensão de choque, tá? Onde eu não estou fazendo uso de nenhum tipo de equipamento de segurança e tenho contato com o condutor fase. E neste caso, a diferença de potencial se divide em dois, porque os meus pés se tornam o quê? Resistências, tá? Até chegar à resistência de terra, ok? Muito bem. Estas são as equações para quem quiser calcular a corrente de choque, tá? E isso aqui raramente se pede em provas ou em concursos. Eu tenho também a tensão de passo. Quando a minha superfície ela está eletrizada, os meus pés, se eles não estiverem com a proteção adequada, como os sapatos adequados, EPIs, nas luvas, nas mãos, luvas e tudo afora, eu tomo a tensão de passo. A energia vem, o fluxo vem pela estrutura metálica, passa pelos meus pés como ponte condutora e vence a sua resistência, voltando para o terra. Ok? Então, a corrente de choque ela é calculada mediante a tensão de passo dividido pelas resistências aqui evidenciadas. Tá bom? Pois muito bem. O choque elétrico advindo de descargas atmosféricas também é um problema. E é por isso que nós, na eletrotécnica, estudamos SPDA, que é a sigla para Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Descargas atmosféricas. O que esse choque permite? Esse choque advém simplesmente porque as nuvens, internamente, elas têm partículas de gelo. Quando o dia está muito quente, muito quente, essas partículas chocam entre si devido à sua energia cinética. Energia cinética, ou seja, a movimentação. Quando essas partículas se chocam umas com as outras, libera-se as cargas elétricas, onde a carga positiva fica na superfície superior da nuvem, enquanto que as cargas negativas ficam na parte inferior. Como nós somos ponto condutor e a Terra tem sua diferença de potencial, se aqui eu tenho as cargas negativas e embaixo eu tenho as cargas positivas, vai haver atração. E, consequentemente, vai haver o quê? Uma descarga conectante. Conectante. Onde as diferenças de potencial elas vão se ligar. É nesse ponto que surgem os raios, tá? É o ponto que é o ponto que liga a parte elétrica do fenômeno. O trovão já é a expansão, é o efeito sonoro, ok? E o relâmpago é o efeito luminoso, tá bom? Pois muito bem, é nesse momento que surgem os raios, e aqui no caso, eu tenho aqui um gráfico que mostra que numa fração muito tênue de segundos, de microsegundos, eu formo uma tensão que depois é descarregada na Terra. Ok? Pois muito bem. É neste ponto que quando o indivíduo ele está numa área aberta à mercê de uma diferença de potencial com descargas atmosféricas, ele tem que procurar um abrigo. E o mais certo não é uma árvore, e sim um carro. Por quê?
Quando ele entra dentro do carro, surge o que nós chamamos de efeito blindagem. Efeito blindagem. Onde, como eu disse, o fluxo elétrico, quando ele está dentro do carro, é zero. Ou seja, se o fluxo é zero, a carga interna vai ser zero. Beleza? Então, por isso, numa tempestade, nunca fique de fora. Sempre que puder, ache um carro, ache uma cobertura para justamente promover o efeito blindagem para que o seu fluxo seja o quê? Nulo. Pois muito bem. Tudo isso vem a partir do que eu chamo de efeito ou campo eletromagnético. O que acontece? Em 3 dimensões, ou seja, em x, y e z, eu tenho o quê? O campo elétrico aqui representado em azul e o campo magnético representado em vermelho. Essas representações, de maneira matemática, elas vêm a partir das chamadas equações de Maxwell, que eu representei 3 aqui. Ao todo, são 4 equações, que garantem o princípio de funcionamento do campo elétrico e do campo magnético, como também de outras coisas, como estações de rádio, estações de TV, internet 5G, fibra óptica e todo tipo de equipamento eletroeletrônico vem a partir da fundamentação matemática das equações de Maxwell. Pois muito bem. É esse tipo de determinação que me permite dizer o seguinte, como aqui na primeira equação, que não existem que cargas magnéticas, ou seja, são nulas. Quando alguém falar para você que existe cargas magnéticas, você já vai saber que não existem, apenas cargas elétricas. É o que significa essa primeira equação. Professor, o que significa esse triângulo invertido com a setinha em cima? Esse triângulo é o que nós chamamos de rotacional. Ou seja, é o surgimento do campo ou dos campos nas 3 dimensões, em x, em y e em z. É através desses cálculos aqui que nós podemos determinar, por exemplo, as amplitudes e frequências de ondas eletromagnéticas. Por exemplo, antigamente, quem aqui for mais velho vai se lembrar que nós tínhamos os rádios AM e FM. Nós tínhamos os rádios AM e FM. O que é AM? Vem de modulação da amplitude. Ou seja, eu tinha um gráfico onde a minha frequência tinha uma grande amplitude. Já no caso dos FMs, a minha frequência ela é menor, mais compacta, mas o que acontece? Ela tem o quê? Uma maior velocidade. Em contrapartida, quais são as vantagens e desvantagens de cada um? A vantagem da AM é que ela conseguia chegar a maiores distâncias, porque a amplitude da onda era maior. Em contrapartida, a AM ela tinha uma qualidade que não tão boa. Em contrapartida, a FM, que é frequência modularizada, ou módulo da frequência, ela tem uma qualidade melhor. Mas em locais com grandes distâncias, a sua sintonia ela não é das melhores. Beleza? E tudo vem a partir disso, a partir das chamadas equações de Maxwell. Mas, professor, por que eu tenho que saber tudo isso? Por que eu tenho que conhecer isso? Por que eu tenho que saber desses princípios teóricos?
Por que que a gente já não pode só ver na prática? Como você vai dominar a prática se você não conhece a teoria? E outra coisa, quando você for chamado para fazer um relatório junto com o pessoal da segurança, por exemplo, você vai conseguir diagnosticar e equacionar da melhor forma possível os problemas que eventualmente podem acontecer numa empresa, como choques, ou um funcionário que foi acometido de um terrível choque assim, e aí teve parada cardíaca, somente por falar, ou somente por testemunhar, sendo você o responsável. Então é por isso que essa C aqui, ela é de vital importância, tá? Na próxima aula, no dia 8, nós não vamos ter aula. Por quê? É aniversário aí da cidade, tá? Então nós vamos voltar só no ano que vem. Peço a todos que não deixem de ver esse vídeo. Ao todo são 4 aulas, mas na segunda aula, o ano que vem, vai ser bem pouca, que eu vou falar sobre descargas atmosféricas e um pouco de NR10. Temos aqui alguns exercícios que a gente pode fazer e depois vem a terceira aula, onde eu vou falar sobre os equipamentos de proteção e também os tipos de aterramento, ok? Eu vou falar sobre esses tipos eventuais aqui de problema, tá bom? Quando você não faz um aterramento da melhor forma possível. E quais são os tipos de aterramento com que você vai ter que lidar aí na indústria, aí na sua residência, tá bom? Fico aqui, desejo a todos uma excelente semana, tá? E Deus abençoe. Muito obrigado. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não, tranquilo, tá tudo